começando mais um episódio do nosso podcast Laços Livres. E é um prazer enorme ter você aqui para mais um diálogo sobre liberdade emocional. E hoje nós vamos falar sobre um terreno perigoso, quando a opinião alheia ocupa mais espaço na nossa mente do que a nossa própria percepção. Não é, mãe? Sim, Bela. Aproveitando o gancho aí desse terreno perigoso que você citou, eu vi uma fala da Anne Hathaway que ilustra isso perfeitamente. Ela relembrou uma época em que ela não tinha filtro nenhum para o que diziam dela. Se alguém a criticava, aquilo virava a verdade absoluta dela. Sabe aquela sensação de estar tentando se construir, mas usando o olhar dos outros como tijolo principal? Foi exatamente o que ela viveu. A opinião alheia tinha mais peso do que a própria voz dela. E que fala necessária da Anne, né? Trazer essa questão. E ela também teve que aprender a lidar com as críticas dos outros e passar por esse processo de construção da sua autoimagem, que é essa construção da nossa autoimagem que vai nos fortalecer para a gente lidar com as críticas e saber separar o que é meu e o que é do outro. E é exatamente isso que a gente vai falar nesse episódio, que a gente vai aprofundar. E a gente trouxe aí a questão, o filme, né, O Diabo Veste Prada. A gente sabe que recentemente saiu o 2, a gente foi assistir, né, mãe? Sim. E o Diabo Veste Prada, o primeiro filme também, nem sei quantas vezes eu assisti já, são filmes que trazem críticas e reflexões muito importantes sobre esse assunto, né? Sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre autoimagem. E é impossível a gente não lembrar da Andy, né? No início do filme. Lá no primeiro filme, né? Ela entra naquele mundo da moda sem saber quem ela era. E a opinião, né, da Miranda Priestly faz acesso à única bússola. Ela se perde de si mesma para caber no molde do outro. E é um filme que a maioria ama, né, e que recentemente ganhou muita, muito foco ali na internet. As pessoas falaram muito sobre o filme. E aí a gente separou uma cena, né, porque a gente assistiu novamente o filme para ir assistir o 2. E eu separei uma cena para falar com vocês aqui, que traz essa questão dessas críticas e do moldar para caber no padrão, no mundo do outro. Eu não sei se vocês lembram daquela cena clássica, onde a Miranda Priestly ela dá uma aula sobre o azul cerúleo para a Indy. Vocês lembram? Ali, a Indy ela achava que estava escolhendo um suéter qualquer, não é? Mas o sistema já tinha escolhido por ela. A Andy, ela entra naquela redação se achando superior no início, por não se importar com moda, por achar moda algo fútil. Mas conforme a pressão do grupo ela vai aumentando, as pessoas que convivem, que trabalham com ela, vão pressionando ela, ela começa a entregar o controle para o outro, né? E por que nós fazemos isso na nossa vida também? Porque nós temos uma necessidade vital de pertencer. E no filme dá pra gente perceber muito isso, que ela queria pertencer ali. E, mãe, você que trabalha também falando com mulheres, né, hoje, deve perceber muito isso também. A gente entrega as chaves da nossa autoimagem para o outro só para ouvir. Agora você participa da equipe, você faz parte da equipe, né? Agora você tá certa, né? E o problema é que para caber no figurino da Miranda Priestly, a Indy ela teve que deixar de ser a Indy. Ela teve que deixar a sua essência, quem ela era, o que ela acreditava, né? Então, quando a necessidade, né, a gente pode ver que quando a necessidade de ser aceita, ela é maior que a nossa autopercepção, a gente para de se vestir de si mesmo. Nós começamos a falar, agir e até pensar conforme o script do outro.
do ambiente, do contexto que a gente está inserido. E a Andy, ela achou que ela estava apenas mudando de roupa, mudando o estilo, né? Como se ela estivesse melhorando, né? Mas ela estava mudando quem ela estava mudando de alma, né, gente? Mudando seus valores para encaixar no que o outro esperava dela. E entregar o controle da nossa autoimagem é como deixar que os outros eles editem a nossa foto. Se a gente deixa o outro editar, no final, às vezes é tanta edição que a gente nem se reconhece mais. E aí vem também o cansaço disso tudo, né? E esse esgotamento, né, que a gente sente quando a gente fica ali tentando se encaixar, muitas vezes ele não é só de trabalho. Ele também é o peso de carregar um personagem que não nos serve, né? E o nosso desafio aqui no podcast, na nossa comunidade de mulheres, é perguntar quantas vezes você escolheu o seu azul cerúleo só porque todo mundo estava usando, só porque todo mundo achava certo, só porque todo mundo concordava. A liberdade emocional, gente, ela começa quando a gente recupera o controle da nossa própria imagem. Nós não precisamos ser uma Miranda, né? E nem uma Andy perdida que não sabe quem é. Nós podemos ser apenas nós mesmas, com os nossos próprios limites, com aquilo que é único, que é nosso. Então, acredito que essas reflexões são essenciais e que a gente deve se fazer sempre, né, mãe? Sim, Bela. E um outro ponto importante é que se a gente não tem uma base sólida, a gente sai pelo mundo com um buraco no peito, buscando aprovação em qualquer esquina. E também quando nós crescemos em famílias onde o carinho depende de sermos perfeitos ou de não darmos trabalho, a gente aprende também da pior forma. Acaba aprendendo da pior forma, porque aprende que o nosso valor está no que os outros pensam. E é exatamente aí que ficamos vulneráveis. Olha o que acontece no filme, né, no Diabo Veste Prada. A Andy, ela começa criticando tudo. Ela critica tudo, mas termina se desdobrando inteira para agradar a Miranda. E por que ela faz isso? Porque a Miranda, ela vira aquela figura de autoridade, né? E ela sente que precisa conquistar a qualquer custo. E sabe qual é o maior erro? É que a gente começa a se moldar para caber em espaços que nem foram feitos para nós. A gente corta pedaços da nossa personalidade, a gente muda o jeito de falar, e até mesmo o jeito de se vestir, tentando encaixar em um molde que o outro criou. É como se, eu falo assim, que é como se a gente vivesse de aluguel na expectativa alheia. E aí que mora o perigo. Quando não recebemos a validação dos nossos, aceitamos de qualquer pessoa, seja de um chefe abusivo, ou até mesmo um padrão estético cruel, que dite as regras da nossa vida. Por isso, o recado de hoje é bem direto. Se você que nos ouve percebe que está se perdendo para ser aceito pelos outros, pare e pense. De quem é a aprovação que você não teve lá atrás e que ainda está tentando conseguir hoje? Então, gente, não se quebre para caber em lugar nenhum. Não deixe que o olhar externo defina quem você é, porque a maior liberdade do mundo é ser a sua própria base. Exatamente. E essa busca por encaixar em um padrão é exatamente o que você falou, mãe. É uma busca por validação, uma busca por aprovação. E às vezes a gente busca essa aprovação no outro, a gente nem a gente se aprova, né? E aí a gente fica buscando essa aprovação externa, que é uma busca infinita, né? Nunca tem fim, cada um vai ter um olhar, cada um vai ter uma percepção e a gente nunca vai encaixar no padrão e nem deve tentar encaixar no padrão
de cada pessoa que critica, que julga. Então, é uma busca que não tem fim. E sabe, mãe, ouvindo você falar, vem algo muito forte para mim, que a gente costuma achar, né, que essa angústia dessa busca por validação, porque essa busca por aprovação, por validação, gera uma angústia, né? E a gente costuma achar que essa angústia ela é algo quando a gente é criticada, quando nós não nos sentimos parte de algo, que é algo emocional, né? Que é uma dor emocional. Mas a verdade é que o nosso cérebro, ele também é extremamente social. Então, eu vou explicar para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo passar aqui para vocês. Para o nosso cérebro, ser rejeitado dói igual um soco no estômago, literalmente. Dói como algo físico. Porque as áreas que processam a dor física, elas são as mesmas que processam aquela dor quando a gente se sente excluída, rejeitada, quando a gente não se sente parte ali do grupo, de algo que a gente está tentando se encaixar. E aí que tem uma questão importante para a gente observar, que a gente estava falando sobre o filme. Quando a nossa autoimagem ela ainda é um rascunho, a gente não tem uma autoimagem formada, quando a gente ainda não sabe quem a gente é, quais são os nossos limites, o que realmente importa para nós, né? Quais são os nossos valores. O nosso cérebro ele fica desprotegido. E é como se a gente saísse na chuva sem guarda-chuva, a gente fica desprotegida ali. E sem uma autoimagem sólida, qualquer olhar torto de uma Miranda Priestley da vida, ou qualquer comentário de um parente, ou até de um desconhecido, o cérebro ele interpreta como uma ameaça de morte. Ele entra em modo de sobrevivência, sabe? Ele dispara o estresse, o coração acelera, e a gente fica nessa irritabilidade que não passa. Então, mãe, o que a Andy fez no filme, conforme você foi comentando sobre essa questão de mudar tudo nela para caber naquele mundo, foi uma tentativa desesperada do cérebro dela de parar de sentir dor. Só que aí tudo tem o seu preço, né? E o preço foi alto, porque ela parou de sentir a dor da rejeição, ela fazia parte do grupo agora, né? Mas ela começou a sentir o peso de não se reconhecer mais. Então a gente só troca a dor. Troca a dor da rejeição e vem o vazio, a dor do vazio, né? De não se reconhecer. E é por isso que eu digo para todo mundo, a gente precisa tirar a nossa autoimagem do rascunho e passar a caneta mesmo. Porque quando você sabe quem é, o seu cérebro, ele entende que mesmo que alguém não goste, critique, você ainda está segura. Você não precisa entregar o controle remoto da sua paz para ninguém. Bela, e a Andy, ela mudou completamente, né, para caber no mundo da Miranda. E no fim, ela parecia outra pessoa. E Bela, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que a gente tem essa tendência de se moldar tanto para agradar os outros? Qual é o preço emocional que a gente tem disso? Essa necessidade, primeiro para a gente evitar essa dor da rejeição, que dói muito, né? Que a gente quer evitar a todo custo, né? E depois, porque assim, logo depois dessa necessidade de pertencer que a gente falou, vem a culpa. Então, sabe aquela sensação de que não importa o quanto a gente faça, parece que nós sempre estamos em dívida, em falta? Parece que não é suficiente? Porque é um ciclo, né, que nos adoece silenciosamente. E a culpa, ela surge exatamente nesse espaço entre quem nós somos e a expectativa do que nós achamos que deveríamos ser para agradar o mundo, para agradar o outro. Então, para a gente entender melhor como que funciona tudo isso. Primeiro vem a expectativa, né? A gente olha para o lado, vê o padrão, vê aquilo que as pessoas querem, esperam da gente, né? A mãe perfeita, a profissional que nunca cansa, a amiga ou aquele familiar que
sempre está disposto para ajudar todo mundo, sempre está disponível. Aí vem o esforço. A gente tenta atender a esse padrão, mesmo estando exausta, mesmo que esse padrão é impossível de atingir. A gente tenta ali, a gente se esforça. Aí vem a falha, porque como nós somos humanos, né? E o corpo ele pede descanso, ele pede limites. A nossa paciência chega num limite ali que a gente esgota, né? E a gente não consegue ser perfeita, não existe perfeição. E aí, quando vem a falha, vem a autocrítica. E é aqui que a voz interna ela fica cruel mesmo. Porque em vez de nós dizermos para nós mesmas, estou cansada, preciso descansar, não consigo, não posso, o que a gente repete? Sou insuficiente. A gente se sente insuficiente. E sabe o que é mais doido, mãe? Porque o nosso cérebro social que a gente falou, aquele que quer evitar a rejeição a qualquer custo, ele usa a autocrítica como uma tentativa de nos consertar. A gente se agride verbalmente, internamente, né? Achando que se nós formos mais duras com nós mesmos, da próxima vez nós seremos melhores, a gente não vai errar. Só que o resultado, ele é o contrário, né? A autocrítica excessiva, ela aumenta o estresse. O cortisol nosso sobe lá no teto, né? E o nosso cérebro, ele entra em colapso, ele entra em esgotamento. E é por isso que muitas de vocês que estão nos ouvindo e que se identificaram com tudo isso sentem esse cansaço que não passa com o sono. Um cansaço que a gente deita, descansa, dorme e no outro dia acorda cansada, né? Ou até mais cansada. Não é porque não é um cansaço assim físico, né? Não é um cansaço que eu vou dormir e eu vou recuperar. É um cansaço de carregar culpa. É um cansaço mental, dessa autocobrança, dessa tentativa de encaixar. É como se a gente estivesse pegando uma peça de um quebra-cabeça e tentando encaixar onde não encaixa. A gente se sente culpada por descansar, culpada por dizer não, culpada por não ser a Andy do filme o tempo todo. Mas a verdade é que a culpa ela é apenas um sinal, né, de que você está tentando morar na casa de outra pessoa e abandonar a sua. É realmente isso, é como se a gente estivesse tentando morar na casa do outro e abandonando a nossa. A gente não acha lugar pra gente. E a liberdade emocional que a gente busca aqui, ela começa quando a gente entende que não atender a uma expectativa alheia não é um erro, é um limite. E limites, eles são necessários para a nossa sobrevivência, concorda? Sim, Bela. E a gente vê, né, que no dia a dia a gente é bombardeada por opiniões e expectativas de todos os lados, né? E, e eu queria saber de você como que a gente faz na prática mesmo para blindar a nossa mente e distinguir o que é um feedback, né, real daquilo que é apenas uma projeção dos outros, um barulho dos outros. Como que a gente faz para distinguir? Então, mas essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Como distinguir num meio onde a gente vivencia isso todos os dias, né? Então, para a gente não se perder no barulho do outro, na projeção do outro, eu gosto de pensar em três pilares. Três pilares aí para vocês começarem a pensar e já colocar em prática, saindo desse episódio, já colocar em prática. Primeiro, é o filtro seletivo. Então, é a gente pensar que nem toda opinião é um fato. É preciso a gente aprender a separar o que é um feedback construtivo, porque vão ter os feedbacks construtivos também, do que é projeção do outro. As pessoas, elas projetam na gente, né? O segundo é o fortalecimento do eu. Então, o que é fortalecimento do eu? São atividades que você vai desenvolver autonomia. Então, se colocar em atividades novas, em experiências diferentes, em coisas que te fazem bem, essas atividades elas vão te fortalecer
emocionalmente, vão fortalecer a sua autoestima, a sua autonomia. E registrar também essas conquistas, né? E, principalmente, investir em autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente passa a entender os nossos limites, a gente passa a filtrar, a separar o que é meu e o que é do outro, né? E o terceiro é o limite de exposição. Então, a gente saber, principalmente hoje, que a nossa vida acaba tendo uma exposição maior por conta das redes sociais, e aqui vai ter gente que vai falar, mas eu não posso. Tem gente que não possa, tem gente que possa, mas de qualquer forma, a nossa vida ela tá mais exposta. Então, a gente saber quando fechar a janela para o mundo, isso é importante. Redes sociais, comentários, né? A gente precisa saber fechar essas janelas para o mundo para conseguir ouvir a nossa própria voz. Porque quando a gente está voltado muito para o externo, para o que os outros falam, para o que os outros acham importante, a gente passa a não se ouvir. E a gente se perguntar também, esse feedback ele vem de alguém que reconhece, né, que conhece o meu caminho, ou vem de alguém que nem sabe quem eu sou? E se for de alguém que sabe, também a gente se perguntar, isso daí é projeção ou isso daí é meu mesmo, é algo construtivo? Porque muita gente projeta, né, as próprias frustrações e os medos em nós, porque é mais fácil também apontar o dedo do que olhar para do que olhar para nós mesmas, né? Do que olhar para o espelho e perceber o que a gente precisa fazer por nós também. Concorda com tudo isso, mãe? Sim, Bela. E para finalizar, eu quero deixar uma reflexão para vocês que nos ouvem. A Anne Hathaway, né, ela conseguiu construir essa relação sólida anos depois. E a Andy também teve que pedir demissão daquele olhar opressor para se reencontrar, né? E você? Quem tem segurado o pincel que pinta a sua imagem? É isso aí, gente. A gente precisa pensar e pensar e tomar consciência já é o primeiro passo, a gente já tá no caminho certo. E que conversa necessária a gente teve hoje, né, mãe? E se tudo isso que a gente falou sobre o peso da culpa, o cérebro social, a necessidade de recuperar o controle da nossa imagem, se tudo isso ressoou em você, eu quero te fazer um convite muito especial. A gente não precisa fazer esse caminho de volta para nós mesmas sozinhas. Por isso, eu e minha mãe, nós criamos a comunidade Laços Livres, que é o nosso espaço seguro para aprofundar em tudo isso que a gente discutiu nesse episódio, nos anteriores, nos próximos e muito mais, porque lá na comunidade vão ter outras ferramentas para a gente aprofundar em todos os temas aí abordados. Nós vamos entregar ferramentas práticas, então nós teremos os áudios quinzenais que quem tiver na comunidade vai receber antes de todo mundo, sem anúncios, e nós vamos também entregar PDFs, né, com o mapa mental, porque eu sei que a gente ouve aqui e às vezes esquece uma coisa ou outra. Lá vai estar mastigadinho para você não esquecer nada, para focar no essencial. E não só o mapa mental, né, mas também as ferramentas para a gente colocar em prática tudo o que nós conversamos. É como um direcionamento, a gente vai aprofundar mesmo no tema e trazer um direcionamento para vocês que querem construir a sua liberdade emocional. E também, outra coisa importante é que uma vez no mês, nós também abrimos um espaço para responder dúvidas. Então, se você ouviu o áudio, se você tentou colocar em prática ali as ferramentas, o direcionamento ali dos nossos PDFs, e ficou com dúvida ou quer trazer a sua experiência também, tem um espaço onde vocês podem colocar, a gente vai colher as principais dúvidas e a gente vai responder todo mês com um áudio que fica no nosso consultório de bolso, que é as respostas das dúvidas que vocês forem trazendo aí pra gente, tá bom? E para quem está ouvindo agora, nós preparamos algo muito especial para o lançamento da nossa comunidade de mulheres. As 150 primeiras pessoas que entrarem na comunidade terão um desconto vitalício. O valor
Gente, é apenas R$19,90 por mês. Para pensar. É menos que o preço de um salgado com o suco da padaria ali da esquina. Por menos que um lanchinho, você investe na sua liberdade emocional. E ainda garante esse preço para sempre, enquanto fizer parte da nossa rede. Gente, eu quero muito ter vocês lá, para que a gente possa passar a caneta nesse rascunho da nossa autoimagem juntas. O link, ele vai estar aqui na descrição do episódio e na minha bio. Mas olha só, esse valor é somente para as 150 primeiras pessoas que entrarem lá. E então corre, gente. E não perde essa oportunidade. Gente, vocês ouviram, né? É só para 150 primeiras pessoas que entraram. Então corre, para quê? Que a gente vai esperar virar o lote ali. E sendo que vocês já estão acompanhando a gente aqui. Então, não perca essa oportunidade. É um desconto vitalício. Enquanto continuar e não cancelar a sua assinatura, você vai pagar R$19,90 por mês para ter autoconhecimento, para ter direcionamento. Eu sempre falo, não substitui a terapia. A gente tem que deixar bem claro, terapia é outro processo, mas é algo que vem para a gente trazer transformação para complementar o autoconhecimento. Então, vai ser extremamente importante. E mãe, obrigada por mais esse diálogo juntas sobre liberdade emocional. E vocês, ouvintes, lembrem-se, cuidar de si não é egoísmo, gente. É sobrevivência. A gente precisa. Autoconhecimento é liberdade. Um beijo para vocês e até o nosso próximo episódio.